A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. Que o Senhor abençoe essa transmissão, que Ele leve a quem precisa ouvir essa mensagem. Prepare os nossos corações e a minha boca para anunciar e para ouvir mais dele. Em nome de Jesus. Amém. Eu falo ouvir também, porque muitas das coisas que eu falo aqui, depois quando eu me ouço, eu me surpreendo, porque tem muitas coisas que também vêm para mim, que são palavras para mim e que antes eu não tinha percebido, atentado. É como se o Senhor mesmo colocasse as palavras na minha boca, e é o que eu oro e peço a Ele, que eu não venha acrescentar nada, que eu não venha botar mais palavras. E diz assim, palavra do Senhor, Apocalipse, capítulo 16, verso 15, apenas um versículo. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. São palavras do Senhor. Estão em vermelho aqui. Palavras que Ele trouxe. Que Ele virá como um ladrão. Ele virá sobre a terra, voltará com juízo sobre a terra. E Ele virá como um ladrão. Ele está dizendo, bem-aventurado aqueles que vigiarem, aqueles que manterem as suas vestes limpas, brancas. E como manter as nossas vestes limpas? A nossa veste, ela fica limpa no sangue do Cordeiro, em Cristo Jesus. Quando nós somos pecadores, nós estamos sofrendo tentações, nós lutamos contra a nossa carne. Mas o Senhor, Ele diz que nele vencemos o pecado. Então, se você tem Cristo Jesus, você tem tudo para vencer o pecado. O Senhor diz que não vem tentação sobre nós que nós não possamos vencer. Então, se a tentação está vindo e estamos sendo vencidos pela tentação, cedendo à carne, é porque nós estamos cedendo, estamos alimentando mais a nossa carne, a vontade da nossa carne do que ao Espírito. Porque o Senhor, Ele disse na palavra dEle que toda tentação que vem, nós podemos vencer nele, em Cristo Jesus podemos suportar. Mas se estivermos cheios da presença dEle, se estivermos vigiando, porque vem o pensamento, vem a tentação, já vai, opa, não, isso não agrada a Deus. O temor no Senhor, respeito a quem Ele é, o temor, o amor por Deus, nos livra de pecar contra Ele. A gente pode sim, uma vez ou outra, acabar caindo em um ponto, mas o Senhor Jesus, Ele diz, vem para mim, se você está arrependido, que eu vou te limpar, eu vou te purificar, eu vou te perdoar. Todo aquele que confessa, arrependido ao Senhor que fez, no ponto que caiu, o Senhor perdoará e lançará o pecado do mais profundo mar. Só que o Senhor nos convida a vigiar e manter as nossas vestes limpas. É todo dia. Não é só quando nós declaramos, né, levantamos a nossa mão e declaramos que Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador, não. Todo dia precisamos vigiar e nos mantermos limpos, manter a nossa veste limpa nele, em Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, ninguém terá salvação senão por Deus, senão por Cristo Jesus. Cristo Jesus é o Filho de Deus, mas Ele também é o próprio Deus. E Ele nos manda vigiar, porque Ele virá como um ladrão, ninguém esperará. Só quem sabe a hora é o Pai. Nem Cristo Jesus sabe, o Pai sabe a hora. E Ele vai anunciar ao Filho para voltar. E o Filho virá como um ladrão. E aqueles que não estiverem vigiando e esperando, não terão parte com Ele. Muitos podem dizer que a volta de Jesus está demorando, mas não está. A volta de Jesus é o tempo de uma vida. Eu ouvi isso e eu estou replicando aqui. A volta de Jesus é o tempo de uma vida. Você tem apenas uma vida, a sua vida. A partir do momento que você morre, parte.
para ou condenação ou para receber de Deus galardão, receber de Deus salvação. O tempo da volta de Cristo Jesus é o tempo da sua vida. Não parta desse mundo sem reconhecer que Cristo Jesus é o seu Senhor e seu Salvador e está nele, no esconderijo do Altíssimo, manter as suas vestes limpas no sangue do Cordeiro. Porque se você partir dessa vida sem Jesus, todos aqueles que não têm o Senhor estão condenados. Não porque o Senhor é mau e Ele é tirano e Ele quer que todos sigam Ele, não. É porque longe de Deus realmente não existe vida. Só existe vida eterna com Ele. A segunda morte não vai ser uma morte de carne, vai ser uma morte do Espírito. Só existe vida em Cristo Jesus. Só existe vida em Deus. E se não tivermos parte com o Senhor, por isso que Ele fala conosco, que Ele bate a porta, que Ele quer que a gente esteja na presença dEle. Porque se partirmos dessa vida sem a presença de Deus, fora dEle não há vida. Fora dEle não existe vida. Não existe vida eterna. Você estará indo para uma segunda morte. E não é isso que Deus quer para você. O Senhor, Ele quer que nós estejamos nele. E Ele diz que naquele grande dia, os filhos se revelarão. Nós veremos quem somos nele. Nós entenderemos. Ele está em nós e nós nele. Que você possa guardar essa palavra no teu coração. Vigiar, permanecer firmes. Porque eu volto na parábola das 10 virgens. Eu sempre menciono essa parábola aqui. As 10 virgens, todas eram virgens, todas tinham o azeite e estavam esperando o noivo. Mas 5 tinham azeites de sobra e 5 não tinham. O azeite é a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor da salvação, da nossa salvação. Quando Jesus voltar, se você não tiver o azeite, a presença do Espírito Santo de sobra na tua vida, está cheia da presença dele, de comunhão com ele, você não terá parte com ele, assim como as 5 virgens loucas ficaram para fora, porque o Espírito Santo de Deus é o penhor da nossa salvação. O penhor é aquilo que garante que nós somos salvos. Como sabemos que somos salvos? Eu só sei que sei, porque Cristo Jesus, porque Ele me afirma que o Espírito Santo dele é o penhor da minha salvação. E eu busco estar cheia da presença do Espírito Santo. Eu busco não entristecê-lo. Às vezes eu entristeço. Então eu me volto para Ele com o coração quebrantado e oro para que Ele me perdoe, para que Ele tenha misericórdia. E sabe como Ele me recebe? Com amor. Porque não é um arrependimento fingido. Se você voltar para o Senhor com o coração quebrantado, Ele te receberá, porque Ele vê e sonda os corações. Não importa o que o outro possa pensar sobre você. Não importa se o outro diz que para você não tem solução, se você já pecou muito. Se você de repente estava na presença de Deus e saiu, e voltou para a presença de Deus e saiu, e voltou para a presença de Deus e saiu. Eu posso dizer que comigo foi assim. Eu fiquei algumas vezes entrando na presença e ficava um tempo e não era constante, eu saía da presença. E aí eu pecava, porque quando a gente não está na presença, a gente peca. E aí eu voltava para a presença. Aleluia. E eu saí até o ponto que Jesus falou para mim. Se você sair, falou para mim num tempo que eu estava firme.
que eu achava assim, Senhor, nada mais me tira da tua presença. Eu me alegro na tua presença, eu quero estar na tua presença para sempre. Naquela noite que eu declarei isso para Deus, Ele declarou para mim, se você sair da minha presença mais uma vez, o inimigo vai tomar a tua vida. E eu me arrepio aqui ao falar isso. Porque eu falei, não tem jeito. Porque eu não quero sair da tua presença. 1 ano depois eu estava fora. E se eu tô falando isso aqui é porque essa mensagem, esse testemunho é importante para alguém. 1 ano depois eu estava fora. Sem perceber, eu fui me afastando. Eu fui perdendo a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Eu fui deixando dia após dia de orar, porque não é assim. A gente ora um dia e no outro dia não ora. Aí depois não vai na igreja. Aí depois não louva ao Senhor. Ah, não, hoje eu tô com preguiça. De pouquinho em pouquinho a gente vai se distanciando da presença de Deus. E quando eu estava fora, eu me lembrei só porque eu tive risco de vida. Eu quase morri. Eu não morri porque o Senhor me deu ali escape. Eu estava no avião, eu já dei esse testemunho aqui. Nós passamos por uma formação de ciclone, o avião já estava meia hora lá em cima, rodeando o aeroporto, sem poder pousar, e a gente na tempestade, o avião totalmente, ele fazia assim, não era mais uma turbulência, era algo que eu não posso descrever. E havia um silêncio, sabe aquele silêncio que diz antes da morte? Eu só sabia orar, clamar ao Senhor. E o Senhor me fez lembrar, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar da passagem de Jesus Cristo, que Ele comanda o vento e o mar que lhe obedecem. E eu fiz essa oração. Eu sabia que Deus poderia parar o vento e o mar, que embaixo tinha mar e o vento e a formação de ciclone. Eu não sabia que era uma formação de ciclone, eu fui descobrir quando já estava lá embaixo. Mas ali o Espírito Santo de Deus me fez lembrar dessa passagem do vento e do mar que obedecem a Jesus Cristo. E eu clamei. E o Senhor fez cessar, na mesma hora, aleluia, a tempestade. Entende? Ele ali salvou a minha vida. Eu passei por um... Quando eu saí, né? Eu tive síndrome do pânico por um tempo e eu tinha medo de Deus levar a minha vida. E eu corri o mais rápido que eu podia para entrar numa igreja, no caso voltar para minha igreja, que eu congregava antes. E eu voltei desde 2016. Esse episódio caiu em 2016. Desde 2016, o Senhor tem me fortalecido. Estamos em 2023. Para a honra e glória do Senhor, Ele tem me mantido na presença dEle e eu tenho buscado mais dEle. Porque eu sei que se eu estou aqui hoje, é pela graça e misericórdia dEle, porque eu poderia não estar. Eu poderia ter ido sem a minha salvação, porque eu estava afastada do meu Senhor. Que nós possamos ir para o nosso Senhor, nos render aos pés dEle, nos render ao amor que Ele tem por nós, porque Ele nos ama. O Senhor nos ama. Tem um louvor que eu gosto muito, que ele fala, né, que ele levou as minhas dores todas. É o louvor 198 da harpa. Se você puder depois, leia esse louvor. Ele levou as minhas dores todas, as mágoas eu lhe entreguei. Entregue as suas mágoas ao Senhor. Ele é a minha fortaleza na hora da tentação. Deixei por Ele tudo. Nós precisamos deixar tudo por nosso Senhor Jesus. E os ídolos queimei, Ele me conserva santo o coração. O Senhor conserva santo o nosso coração. Precisamos queimar os ídolos, deixar tudo por amor a Jesus Cristo. Porque Ele levou sobre Ele as nossas dores. E a outra parte desse louvor, a terceira parte diz, não desampara nunca.
nem me abandonará. Ser fiel e obediente ao viver. O Senhor Jesus, Ele não te desampara nunca e Ele não vai te abandonar se você permanecer fiel e obediente a Ele, temente a Ele, amando a Ele. Aí consegue o louvor. O muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vêm. O muro é de fogo que te protegerá. Cristo Jesus, estará com um muro de fogo ao seu redor, te protegendo de todo mal. E nós iremos ao céu. E eu creio que você irá. Se você for fiel e obediente ao Senhor, permanecer com as suas vestes limpas no sangue do Cordeiro, vigiando sempre para não sair da presença de Deus. Nós iremos ao céu voando. Ao céu voando encontraremos o nosso Senhor. E lá, a dor e a morte nunca chegará, porque não haverá mais dor, não haverá mais morte, e o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Que o Senhor trabalhe mais nos nossos corações. Eu sei que era isso que eu precisava falar. Eu não tenho mais nada a dizer, é o que o Senhor me deu. Então eu vou orar. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus e Pai, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos na Tua presença. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos lava, nos limpa de todo o nosso pecado, Senhor. O Senhor sonda os corações, o Senhor conhece. Eu não conheço quem está atrás dessa tela, mas Tu conheces, Senhor. Tu conheces, Senhor, e sonda o coração. Se algum caminho mau, Senhor, Deus, transforma para a honra e glória do Teu nome. Coloca tudo no lugar, Deus. Coloca tudo no lugar, tira tudo aquilo que é mal. Que possamos ser cheios da Tua presença. Que possamos, Senhor Deus, ser cheios de Ti e que possamos, Senhor, amar a Ti sobre todas as coisas. Enche o nosso coração com amor a Ti, o temor a Ti. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que haja salvação na vida de muitos, na vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem, que ela possa guardar a Tua palavra firme, bem escondida no coração, para que quando a tentação vier, possa vencê-la em Ti, Deus. Guarda, Senhor, os nossos familiares, salva os nossos familiares, Senhor. Que o Teu Espírito Santo convença-os, Senhor, acerca do pecado, da justiça e do Teu juízo, Pai. Completa a obra em nossas vidas. Faz a Tua vontade em nossas vidas. É a minha oração, Senhor. E se houver algum coração ouvindo esta oração e orando comigo, desejando voltar para Ti, para os braços do Pai, se arrependeu, Senhor, dos pecados, se arrependeu de ficar inconstante, indo e voltando da Tua presença, eu clamo, Senhor, por essa pessoa. E, Senhor, eu te peço, declara aí, se você é essa pessoa, declara com a tua boca: Pai, eu me arrependo dos meus pecados. Recebe-me de novo na tua presença. Enche-me do teu Santo Espírito. Aleluia. Em nome de Jesus é que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A presença do Espírito Santo está aqui. Sinta o toque do Espírito Santo aí na tua casa, aí no teu trabalho, aí na condução onde você está. Sinta o toque do Espírito Santo de Deus no teu coração.
em nome de Jesus. E que nós venhamos ser cheios, porque precisamos dele. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não chegaremos, nós não entraremos para as bodas do noivo. Precisamos estar cheios da presença dele. Precisamos ter reserva da presença dele. E isso só se consegue indo todo dia comprar. Todo dia precisamos ir para os pés de Deus, nos quebrantar, orar, ir para ele todos os dias. Você compra azeite de graça do Senhor. Você se enche, se renova do Espírito Santo de Deus. Vá para ele todos os dias. Porque se você desanimar um dia, pode ser que isso vai virando uma bola de neve. E quando você perceber, você está fora, como aconteceu comigo. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.